Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora daremos início ao nosso podcast, onde falaremos sobre refúgio, um tema bastante sensível que precisa ser discutido. E Ana Vitória dará início com alguns conceitos e informações básicas sobre o tema. Bom, para dar início ao nosso podcast, irei falar sobre o conceito de refúgio. Refúgio é um lugar para onde se foge para escapar de perseguições, de perigo e dirigir-se para um lugar onde ele possa se sentir acolhido, amparado e protegido. A Lei Brasileira de Refúgio 9.474 de 97 define quem pode ser considerado um refugiado, e nela diz que, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. Não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias anteriores, e devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. A proteção internacional inclui atividades concretas que garantem que todas as mulheres, homens, meninas e meninos, sob o mandato do Acnur, tenham acesso a seus direitos de acordo com o direito internacional. O objetivo dessas atividades é ajudá-las a reconstruir suas vidas dentro de um período de tempo razoável. O Acnur não visa substituir o papel dos Estados nacionais. Seu papel principal é garantir que os países estejam conscientes das suas obrigações de dar proteção aos refugiados e a todas as pessoas que buscam refúgio. Os solicitantes de refúgio podem ser detidos? A princípio, solicitantes de refúgio não devem ser detidos. Entretanto, qualquer estrangeiro que entre de forma irregular, com documentos falsos, em outro país, ele poderá ser detido. O Brasil segue a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, e sua legislação prevê a não criminalização de estrangeiro por entrada irregular em território nacional para aqueles reconhecidos como refugiados. Muitas vezes, para escapar da perseguição e alcançar a proteção em outro país, muitos solicitantes de refúgio são obrigados a se valer de procedimentos irregulares. Nesses casos, podem ocorrer períodos de detenção até que seja solicitado o refúgio. A liberdade constitui um direito humano fundamental, tal como o refúgio. Como regra geral, a detenção de solicitantes de refúgio não deve ser aceita. Ela é particularmente inconveniente quando, entre os detidos, inclui-se pessoas muito vulneráveis, como crianças, mulheres e pessoas que necessitam de cuidados especiais de caráter médico ou psicológico, como é o caso daqueles que foram alvo de tortura. Ou seja, os solicitantes de refúgio não são criminosos. O pedido de refúgio, como o Iana falou anteriormente, ele pode ser solicitado em qualquer posto de departamento de Polícia Federal, mediante a uma apresentação do formulário próprio, devidamente preenchido e assinado, e também a uma coleta de informações biométricas. Após receber o formulário de solicitação e coletar todas as informações biométricas do indivíduo, o Departamento de Polícia Federal encaminhará o pedido ao Comitê Nacional para os Refugiados, que é o CONARE. O CONARE entrará em contato com o solicitante para agendar a entrevista e, em seguida, decidirá pelo deferimento ou não do pedido. Ao solicitante de refúgio no Brasil, é permitido ausentar-se do território nacional durante o trâmite do procedimento de determinação da condição de refugiado. É necessário apenas comunicar ao Ministério da Justiça com o preenchimento de um formulário e encaminhar ao CONARE. A saída do território nacional
sem prévia comunicação, acarreta o arquivamento do pedido. E ainda que realize comunicação, será arquivado o procedimento de solicitante de refúgio que permaneça fora do território nacional por mais de 90 dias pelo período de 1 ano. O procedimento do período de refúgio é esse. Primeiro, deve preencher um termo de solicitação de refúgio em qualquer posto da Polícia Federal e informar o endereço onde você mora ou está hospedado e telefone e e-mail para contato. É muito importante que o solicitante mantenha seus contatos atualizados na Polícia Federal e no CONARE, para que possam receber todas as comunicações ou citações que sejam necessárias. Como falei anteriormente sobre o CONARE, a pergunta que vem é: o que é o CONARE? O CONARE é um Comitê Nacional para os Refugiados, é o órgão colegiado vinculado ao Ministério da Justiça, que reúne segmentos representativos da área governamental, da sociedade civil e das Nações Unidas, a Acnur. Tem por finalidade analisar e decidir todos os pedidos de refúgio no Brasil. E também o órgão é encarregado de formular a política sobre refúgio no Brasil e criar normas que esclareçam os termos da lei de refúgio que Ana falou anteriormente, que é a lei número 9.474 de 97. Então, há uma instituição no mundo bastante conhecida, que é a Agência da ONU para Refugiados, que é a Acnur, que trabalha para proteger e garantir os direitos humanos básicos de pessoas forçadas a se deslocar por motivos de perseguições, de guerras e graves violações de direitos humanos. E também há uma população refugiada no mundo que não está sob a jurisdição da Acnur, que é a Palestina, que conta com uma agência própria. Então, uma confusão bastante comum nos meios de comunicação e na sociedade é o uso equivocado dos termos migrante e refugiado como sinônimos. Ou seja, todo refugiado é migrante, mas nem todo migrante é refugiado. E partindo desse princípio de que ambos deixaram seus países e foram para outros, os refugiados também são migrantes. O que os diferencia é o motivo de deslocamento. No caso do refugiado, ele é forçado a permanecer no país de origem, que representa um risco à própria vida, uma ameaça grave e um temor fundado de perseguição. Para os demais migrantes, pelo menos em tese, não existe necessariamente um risco à sua vida ou integridade física, caso retorne à sua terra natal. E quais são os direitos de um refugiado? Um refugiado tem direito a buscar e receber refúgio em um lugar seguro. Contudo, a proteção internacional abrange mais do que a segurança física. Os refugiados devem usufruir, pelo menos, dos mesmos direitos e da mesma assistência básica que qualquer outro estrangeiro residindo legalmente no país, incluindo liberdade de expressão, de movimento e proteção contra a tortura. De igual modo, os direitos econômicos e sociais que se aplicam aos refugiados são os mesmos que se aplicam a outros indivíduos. Pessoas refugiadas devem ter acesso à assistência médica, os refugiados adultos devem ter direito a trabalhar e nenhuma criança refugiada deve ser privada de escolaridade. Em certas circunstâncias, quando não há recursos governamentais disponíveis para atender demandas imediatas, organizações internacionais como a Acnur prestam assistência. Isso pode incluir subsídios financeiros, alimentos, abrigo e infraestrutura básica, com projetos como atividade de geração de renda e programas de captação profissional. Os refugiados também têm responsabilidade e obrigações, entre elas a de respeitar a lei do país que o acolheu. O que é proteção temporária? A proteção temporária é um termo que não tem definição no direito internacional, mas foi proposta para atender necessidades urgentes em razão de fluxos massivos de refugiados devido a guerras civis e outras formas de violência generalizada.
é uma forma provisória de proteção que deve evoluir para uma situação duradoura. Por meio de sua utilização, os governos podem inicialmente evitar proceder a uma análise individual da determinação da condição de refugiado, que demanda mais recursos. Fora do contexto dos fluxos massivos de deslocamento, a proteção temporária também é possível em situações de crises humanitárias, também em situações transitórias como o início de um conflito ou no contexto pós-conflito, ou em situações que exijam evacuação humanitária, proteção marítima, como resgate no mar, desastres naturais ou outras situações de emergência. Então, por muitos, os refugiados é considerado criminosos, bandidos, radicais, mas isso é uma associação errônea comum em relação aos refugiados. É a de que, por serem forçados a fugir de um determinado país onde sua vida está ameaçada, teriam cometido alguma irregularidade e por isso seriam fugitivos. No entanto, os refugiados são pessoas que não tiveram outra opção senão a de sair de seus países de origem por motivos de perseguições diversas e de violações de direitos humanos, situações que podem custar a vida dessas pessoas. É interessante falar também sobre a questão como ficam os refugiados no meio tempo, né, da sua solicitação de reconhecimento da condição de refugiado, que eles também podem tirar a carteira de trabalho. Isso é bem interessante. Ao longo do período analisado foram emitidos 115.165 carteiras de trabalho para pessoas solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado e refugiadas. Ao longo da série histórica, observa-se um crescimento contínuo da emissão de carteiras de trabalho, estabilizado no ano de 2016, com a emissão de 7.403 documentos dessa natureza, volume praticamente igual àquele verificado em 2015, que foi 7.397, mas com uma significativa mudança da composição dos principais países de nacionalidade ou de residência habitual dos portadores. A partir do ano de 2016, as pessoas solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado e refugiadas venezuelanas, haitianas e cubanas passaram a figurar constantemente como os principais grupos de origem para a emissão de carteiras de trabalho para solicitantes de reconhecimento da condição de refugiados e refugiadas, enquanto até 2015 estes eram oriundos principalmente de países como Senegal, Bangladesh, Gana, Síria e Colômbia. Agora falaremos sobre o panorama mundial e regional do refúgio e deslocamento forçado. Segundo a última versão do relatório de tendências globais, que versa sobre o deslocamento forçado no ano de 2019, é dado pela Acnur no ano de 2020, que é o mais recente. Fala que no final do ano de 2019 havia cerca de 79,5 milhões de deslocados forçados no mundo, distribuídos entre 45,7 milhões de deslocados internos, 26 milhões de refugiados, dos quais 20,4 milhões sob o mandato da Acnur, além de 5,6 milhões de refugiados palestinos, que hoje se encontram sob o mandato do UNRWA. Cerca de 4,2 milhões de solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado e 3,5 milhões de venezuelanos deslocados no exterior. Então, falando em linhas gerais, o Brasil segue a Convenção de 1951, que é o principal documento sobre o tema. E também estima-se que atualmente, pessoal, o país tenha mais de 8.000 refugiados, segundo os dados do CONARE. O país é considerado pela Acnur como um pioneiro na proteção internacional dessas pessoas, sendo o primeiro país do Cone Sul a ratificar a convenção em 1960 e a integrar o comitê executivo da organização. E já na legislação interna, temos leis de 1997 que reafirma as definições da convenção e garante aos refugiados os mesmos direitos
que qualquer outro estrangeiro no país. O país recebe muitos elogios pelo seu tratamento com os refugiados. A política de portas abertas para os sírios foi mencionada como uma importante mensagem humanitária e de direitos humanos. Além disso, o país conduz importantes programas de reassentamento de refugiados, que é quando o terceiro país acolhe refugiados que foram recusados pelo país acolhedor e que não podem retornar ao país de origem. O Brasil é um dos poucos países na América do Sul que dispõe de um programa de reassentamento dirigido especificamente a refugiados em situações de maior vulnerabilidade. Nos 3 últimos anos, cerca de 120 mulheres foram reconhecidas como refugiadas ou reassentadas devido à perseguição por motivos de gênero ou por situações de risco. Bom, é importante ressaltar a atual condição em que se encontram os campos de refugiados em meio à pandemia da Covid-19. Se os efeitos já são devastadores em grandes centros urbanos com infraestrutura de saúde e acesso a saneamento, então imagine como estão os campos de refugiados onde as condições são precárias. Mas a Organização Mundial de Saúde tem deixado claro que um dos melhores métodos de higienização e prevenção é lavar as mãos com sabão e água, manter o distanciamento social, com o fim de diminuição dos índices de contaminação. Mas parando bem para pensar, os refugiados não têm acesso nem ao mínimo ao saneamento básico. A maioria das doenças vem de água suja e a falta de água potável ajuda à proliferação de doenças, ou seja, é uma crise urgente. E um ponto bem válido de se discutir é a barreira de idioma, que dificulta a busca por serviços de saúde e disseminação de informações sobre a pandemia. Infelizmente, o fechamento dos comércios afetou diretamente os migrantes e os refugiados, pois muitos começaram sua vida através de pequenos negócios locais, como trabalhadores autônomos. Durante esse período de restrição, todos eles ficaram sem renda. O Centro de Apoio Pastoral de Migrantes relata que diversos migrantes foram expulsos de suas residências por atraso no aluguel. Com tudo isso, ainda teve a dificuldade do recebimento do auxílio emergencial, que também foi muito cruel com os migrantes. O tema de migrantes e refugiados sempre foi colocado em último patamar de relevância pelos governos. As discussões sobre o assunto sempre foram pautadas pela sociedade civil, por meio de ONGs, grupos e religiosos. E durante a pandemia esse cenário não ia mudar, né? E com isso, sem o apoio do governo, muitos abriram mão da quarentena e voltaram a trabalhar de forma autônoma nas ruas. Falar sobre o assunto e não citar o maior campo de refugiados em Bangladesh é necessário. Houve um grande incêndio devastador onde piorou a situação, onde se deparam com mortos, desaparecidos, feridos, como é de se imaginar. Tudo isso é uma situação muito triste, porém real. E é o que convivemos, né? A realidade nua e crua. Mas já dizia Catumba, a pandemia não inventou uma dificuldade nova, ela exacerbou as que já existiam. E para se ter um pouco de ideia como é o cenário lá, segundo o levantamento da Oxfam, cada torneira é usada em média 250 pessoas nos campos de refugiados em todo o mundo. São 250 pessoas tocando a mesma torneira, com alto risco de contaminação. Além disso, muito tem menos de 3,5 metros quadrados de espaço para viver, o que torna o isolamento social quase impossível. Junto de tudo isso, ainda enfrentam desnutrição, doenças como cólera, além da falta de água potável, instalações e muito mais a respeito da saúde. E eu acho válido citar a líder de operações de resposta do coronavírus de Oxfam, Marta Valdes. O número de mortos em todo o mundo está aumentando rapidamente, mas isso será apenas a ponta do iceberg, se quando o vírus se espalhar para as comunidades mais vulneráveis do mundo. E ela abre parênteses falando que, embora muitas nações estejam compreensivelmente focadas em conter a propagação da pandemia entre sua própria população, é crucial que não deem as costas a milhões de pessoas mais vulneráveis no mundo,
A comunidade internacional precisa mobilizar enormes recursos se quiser honrar a promessa de que ninguém está seguro até que estejamos todos seguros. E, infelizmente, esse é o cenário atual em que eles se encontram. No site rapnews.com conta a história de vários refugiados. Um deles é a Amina, de 17 anos, refugiada da Síria. Ela diz o seguinte: eu vejo um lindo futuro, com muitas dificuldades pelo caminho, mas todas elas podem ser superadas. O outro refugiado é o James, de 35 anos, refugiado do Sudão do Sul. Ele fala: eu estava fugindo pela minha vida e eu quero estar vivo. Depois, na outra frase, ele diz: minha mensagem é a de que não devemos discriminar, devemos amar uns aos outros, até o país melhorar, e devemos ter paz em nossos corações. Somos todos humanos. Dá a voz às esperanças e ao medo dos refugiados nos lembra disso. Se você encontrar isso, por favor, tire uma foto da mensagem e compartilhe usando #Human2Human, que significa humano para humano. Sinta-se à vontade para deixar esse cartão em um novo lugar para ser encontrado de novo. E assim falando que anualmente, 20 de junho, é lembrado e celebrado o Dia Mundial do Refugiado, porque nas proximidades dessa data costumam ser realizados diversos eventos, como os debates públicos sobre essas pessoas, sobre o conceito, sobre quem são essas pessoas, as celebrações culturais de uma nova cultura, entendeu? De receber e dar uma nova cultura. E atividades diversas, que são atividades dessas pessoas que são desconhecidas, pelo menos para o nosso país. E esses eventos, eles buscam sensibilizar a sociedade sobre a temática do refúgio, né? Que é uma temática muito delicada, que são pessoas que vivem desamparadas, que são pessoas que buscam um país melhor. E chegando em um país melhor, elas têm todo esse acolhimento, todo esse aconchego, toda essa proteção. É muito importante a gente lembrar isso. Então, gente, esse foi o nosso podcast de hoje. É um tema bastante complexo, bastante relevante, de vital importância para a sociedade, né, e para a história do mundo. Agradeço pela atenção de todos e até a próxima.